Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana Noronha, sou acadêmica de medicina da Universidade Federal do Ceará, estou no quinto ano de medicina e também sou uma das diretoras do programa de Experts do Meta-Análise Academy. E estou muito feliz em ser a host hoje do MetaCast, e porque hoje é um dia super especial. Estamos em Chicago, para a ASCO, que é o maior congresso de oncologia do mundo, e hoje eu vou ter a honra de entrevistar duas super stars aqui da Meta-Análise Academy e da oncologia. O Matheus, que é alguém que já está numa carreira mais aprofundada, já está na oncologia, e a Gabriela, que ainda é estudante de medicina, para falar um pouquinho mais de como é que é a pesquisa, como é que é a oncologia, como é que é uma carreira de maneira geral. Então vai ser algo assim super especial e super interessante. Mas claro, por favor, vou só falar alguns anúncios para vocês. Vocês querem aprender um pouquinho mais de carreira em várias especialidades, carreira no Brasil, nos Estados Unidos, em outros cantos do mundo todo, por favor, veja os outros episódios do MetaCast, vão pro YouTube, acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente no LinkedIn, no Twitter, que tem conteúdo muito interessante para você, tá certo? E claro, tudo que a gente falar aqui hoje não vai ter nenhuma relação com as instituições que tanto o Matheus quanto a Gabriela fazem parte. É algo 100% de iniciativa do Meta-Análise Academy, para vocês só aprenderem um pouquinho mais de pesquisa e cada vez mais a gente crescer. E eu falei demais, com certeza. Agora vou entrar no principal, que é justamente nossos convidados. Então, vamos lá, doutor Matheus e Gabriela. Eu queria que nossos ouvintes conhecessem um pouquinho mais de vocês. Então, vocês podem se apresentar para eles? Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela. Eu sou estudante de medicina do terceiro ano na Escola Superior de Ciências da Saúde em Brasília e fiz parte do quinto intensivo de metas no ano passado, no Meta-Análises Academy. E estou aqui em Chicago com eles para participar da ASCO esse ano. Incrível. Olá, pessoal. Meu nome é Matheus Andrade. Atualmente eu sou oncologista clínico, trabalhando em Brasília. Sou formado em medicina pela Universidade de Brasília. Fiz residência de clínica médica na USP Ribeirão e fiz residência de oncologia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da USP. E recentemente terminei a residência e atualmente trabalho como oncologista e estou aqui no Congresso da ASCO em Chicago. Muito feliz de estar conversando com vocês. Simplesmente fantástico. E Gabi, como é que foi a ideia de entrar na medicina e depois entrar no Meta-Análise Academy? Como é que foi isso para você? Bom, entrar na medicina, na verdade, foi uma decisão bem objetiva. Eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer, e aí no terceiro ano eu acabei pegando uma lista, assim, dos cursos que tinham na UNB, que é a universidade lá de Brasília, e fui tirando tudo que eu não ia fazer de jeito nenhum. E aí o que sobrou eu fui vendo os prós e os contras, e aí medicina eu escolhi porque eu sempre gostei muito de biologia, dessa parte de anatomia, fisiologia humana, eu sempre gostei de estudar isso. E eu sabia que medicina também ia me dar um futuro de estabilidade financeira e tudo mais. Além de ser uma área que tem muitas possibilidades de atuação, né? Dependendo da especialidade que você escolher, você pode fazer muitas coisas diferentes. Então, foi nesse sentido que eu escolhi a medicina. Entendi. E você, Matheus? Na verdade, eu até estava conversando com a Gabriela Uhum. que eu não me lembro muito bem, assim, de como foi essa decisão. Acho que eu era muito novo, tinha 16 anos. E na época eu lembro que eu estava em dúvida em fazer medicina e engenharia. Eu ia prestar para Uhum. engenharia também, que eu tinha uma aptidão para exatas, mas no final eu prestei para medicina e passei. E eu fui meio que como um teste. Eu falei, vamos Entendi. começar a faculdade, vamos ver como vai ser, mente aberta. E no final acabei mesmo no começo da faculdade, assim, no ciclo básico, já me interessei bastante pela parte molecular, achei Legal. fascinante. Eu Uhum. acho que isso até influenciou posteriormente também minha decisão pela oncologia, né, que tem muito disso. E hoje eu sou muito feliz na escolha da medicina. Uhum. E a oncologia foi como? Gostava na faculdade, molecular, mas como é que chegou à oncologia? Olha, a decisão veio no último ano da residência de clínica médica. Eita, então. Eu sempre, durante a faculdade, me interessei pela parte Uhum, molecular, que eu acho que a oncologia tem muito disso. Fiz algumas pesquisas, em ciência básica, muito voltado para endócrino. sim. E eu gostava do contato com o paciente, da parte de clínica, Uhum, mas eu entrei na residência de clínica médica ainda sem uma definição da subespecialidade. E na residência de clínica, com a vivência que eu tive com o contato com o paciente oncológico, que eu decidi fazer oncologia, porque eu enxerguei essa uhum, possibilidade de aliar ali meu interesse
de pesquisa, da parte Sim. molecular, essa parte translacional, e isso se refletir no benefício para o paciente. Eu acho que a relação médico-paciente na oncologia é diferente. Então, isso foi um dos grandes motivadores e hoje eu sou bem feliz com a escolha da oncologia. Que legal. E assim, a oncologia é uma área que você precisa de pesquisa. Então, como é que foi o meta-análise? Como é que ele entra nessa questão? Melhorou a sua questão na prática clínica da oncologia? Como é o papel do meta-análise para isso? O curso, ele é muito útil não só para você desenvolver a sua Uhum. capacidade de fazer meta-análise, como também para você ter uma maturidade científica para interpretar a literatura. Claro. Eu acho que isso é interessante porque eu vejo, né, muitos estudantes, pessoas no começo da carreira fazendo o curso, e no curso, na época que eu fiz, eu vi ali coisas, Uhum. né, conceitos que eu fui aprender na residência. Sim. Então eu falo, poxa, que legal que um estudante de medicina já está tendo essa vivência aqui com conceitos, por exemplo, de estatística, de interpretação de clinical trials. Então eu acho que o meta-análises consolidou muito do que eu já vinha ali Sim. estudando, que eu fiz durante a residência de oncologia, e me ajudou também a colocar a mão na massa ali, usar o conhecimento prévio que eu tinha de estatística e Uhum. aplicar e conseguir, né, de fato, transformar isso em meta-análise que eu estou apresentando aqui em Chicago hoje, e algumas Claro. publicações que saíram aí também. Então, foi muito importante o Sensacional. meta para isso. E entrou assim agora num tópico super legal, super importante. Quer contar um pouquinho como é que foi o prêmio que você recebeu na ASCO e também a pesquisa, com publicação ao mesmo tempo no jornal incrível? Pode Ah, falar. sim. Foi legal que, assim, durante a residência eu tive muitas ideias, né? Que a Sim. gente acaba tendo contato com todas as áreas da oncologia e algumas áreas de controvérsia. Controvérsia, eu pensei, de Uhum. repente a gente poderia fazer uma meta-análise nesse tema, seria interessante para a gente complementar a literatura Sim. que existe. Então, ano passado foi publicado um artigo na área de câncer de colo uterino Uhum. localmente avançado, e foi um artigo relevante, né? Foi Sim. publicado em conferências internacionais e foi um dado meio controverso. Então, falei, Uhum. vamos tentar fazer uma meta-análise sobre isso. Sim. E ia ter a ASCO agora, né? E o deadline seria em janeiro. Então, falei, Uhum. vamos correr para conseguir deixar tudo pronto a tempo da ASCO. Então, a gente conseguiu aí fazer toda a análise e, inclusive, submetemos o artigo para publicação antes da conferência. E o artigo saiu agora, né, como publicação simultânea. Foi bem legal, porque a gente tem o pôster na Sim. apresentação que ganhou o Conquer Cancer Merit Award, né, que é uma premiação oferecida pela ASCO e que é muito relevante. Ao Sim. mesmo tempo, além do mérito aí da premiação, da apresentação como pôster no congresso, a gente conseguiu publicar numa revista de impacto, né, que é a Cancer Treatment Uhum. Reviews, uma revista vinculada à ESMO, e foi muito bacana ter conseguido fazer isso em pouco tempo, né, e Uhum. conseguir tantos resultados positivos, né? Eu Com acho que só certeza. a apresentação do pôster, até estava falando para a Gabriela, é algo de muito mérito, Uhum. porque a ASCO é um congresso que tem um critério muito Sim. elevado de seleção, diferente de outros congressos. Acho que a ASCO tem um padrão de seleção do que vai ser Difícil. apresentado muito alto, então ela tem um mérito ainda maior por ser estudante de Sim. medicina e ter conseguido trazer um pôster para cá. E essa questão da premiação e da publicação Uhum. também é bastante importante. Eu acho que sempre a apresentação é importante, mas o foco também é a publicação, né? Acho que ter em mente que só a apresentação não é suficiente. A publicação é super importante também. Sim, essa é uma mensagem muito legal e o Dr. Anderson sempre fala. Você tem que ir para a ASCO, para a ESMO, qualquer outra conferência com paper escrito e submetido, porque o que conta de fato é a publicação. Sim, Claro que o post é super legal, você faz o network, o Otávio, que foi outro expert que a gente entrevistou hoje, ele falou que apresentou a chefe dele, John Hopkins, para todo mundo do sim. grupo. Então você tem o network, mas assim, a publicação é um diferencial, então você tem que fazer. E agora passar para a Gabi, que é uma superstar também, está no terceiro ano de medicina.
É isso, quinto período. Isso E mesmo. parou na ASCO, no maior congresso, apresentando um tema que a gente estava falando até ontem, que é um tema super difícil. Todo congresso vai ter esse debate de fazer ou não fazer. E a gente quer saber um pouquinho mais, Gabi. Como é que você entrou no Metas? Como é que entrou na oncologia, uma área super específica e difícil, e ainda num tema que é tão relevante? Como é que foi? Exato, foi um tema bastante controverso mesmo. É sobre quimioterapia intraperitoneal hipertérmica para câncer de ovário, que eu apresentei hoje, foi bem interessante, gerou bastante debate mesmo. E eu consegui isso depois que eu entrei no Meta-Analysis Academy, né? E aí, falando um pouco sobre como eu conheci, eu lembro que eu vi uma postagem no Instagram de uma conhecida minha, que ela foi, se eu não me engano, para o maior congresso de anestesiologia do mundo. Nossa. E aí, ela era estudante de medicina ainda, e eu fiquei intrigada com aquilo, porque eu não sabia que tinha como, ainda como estudante de medicina, você ir para um congresso desse tamanho, né? E aí, eu lembro que ela até marcou o Meta-Analysis Academy lá, e aí eu fui seguir o Instagram e tudo mais, só que eu achava que ainda estava muito cedo para eu começar a fazer o curso, que eu estava no segundo ano ainda da faculdade. Sim. Mas fiquei naquela dúvida, assim. E aí eu fui e mandei mensagem, mandei direct para um monte de gente que eu vi no Instagram do Meta-Analysis Academy, que tinha feito o curso. E perguntei, o que você acha de eu fazer agora? Tá muito cedo? Será que eu espero o ciclo clínico? Porque eu vou ter mais conhecimento clínico para entender os estudos e tudo mais. E assim, foi unânime o que todo mundo disse para eu começar logo. Que quanto mais cedo melhor, que eu vou aprendendo aos poucos, que eu teria mais tempo disponível para conseguir assistir às aulas e etc. E aí eu fui, entrei no curso e foi maravilhoso, assim. Realmente não é necessário ter um conhecimento prévio em pesquisa para começar o curso. O Henderson é muito didático nas aulas, ele explica tudo desde a introdução até a parte mais complexa, então é super tranquilo de pegar isso. E com relação ao conhecimento clínico, que é o que eu tinha receio, né, por estar no começo da faculdade, eu tive o privilégio de ser selecionada para o programa de Experts do Meta-Analysis Academy, que é uma iniciativa incrível. Para todo mundo que me pergunta sobre o Meta-Analysis Academy, eu falo sobre o programa de Experts, que foi onde eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi durante as aulas. Então, eu tinha um grupo ali comigo de pessoas muito comprometidas e tinha o sênior, que é o médico especialista que me orienta nessa questão clínica. Então, eu entrei no grupo do Dr. Rafael Morriello e da doutora Jaqueline Menezes, que são cirurgiões oncológicos maravilhosos, assim, só tenho elogios para os dois. E foi assim que eu consegui colocar tudo em prática, mesmo estando no começo da faculdade, não tendo conhecimento de especialista. E essa é uma mensagem que a gente gosta de deixar. Eu talvez tenha um pouco de viés para falar, por ser uma das diretoras do programa, mas o programa de Expert tem justamente essa iniciativa. A gente quer selecionar alunos que são engajados, que estão querendo crescer, publicar, ter um objetivo bem específico na carreira. Às vezes quer entrar numa residência forte no Brasil, outras vezes eles querem fazer os steps e ir para os Estados Unidos. Então eles têm um objetivo bem interessante, mas eles têm uma falta de conhecimento. Eles ainda estão iniciando carreira, estão treinando. Mas a gente consegue encontrar um expert, o Dr. Matheus é um expert também, ele vai poder dizer com certeza a experiência dele. Encontrar alguém que tenha experiência naquilo que o aluno falta, que é a questão clínica. Ele vai dar esse guia, vai ser esse grande guia. A partir dessa parceria você consegue sim encontrar objetivos que você nem imaginava. A Gabi tá aqui, é a prova. Ela teve um post aceito na ASCO sendo aluna do terceiro ano, gente. Isso é algo fantástico. Exato. Quer falar um pouquinho, doutor Matheus, de como é que é ser expert? Você foi aluno e agora é expert, então... Isso, acho que é um prazer muito grande ser expert, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar com alunos, né? Com pessoas interessadas, como a Gabriela falou. E hoje, sendo expert, eu consigo gerir, né, um grupo com pessoas que incluem médicos residentes, incluem estudantes, e todo mundo ali com interesse em publicar, interesse em contribuir para a ciência. E é interessante porque a gente tem a oportunidade de desenvolver ideias de forma colaborativa. Então, o grupo junto consegue produzir mais, né? E a gente, nesse papel de expert, consegue, às vezes, suprir ali aquela dúvida clínica, né? Que o estudante ele tem uma boa ideia, ele tem o domínio da metodologia, mas, às vezes, tem aquela questão clínica que só quem já tem uma experiência
maior vai conseguir esclarecer. E eu acho que unir, né, essa capacidade de trabalho, interesse das pessoas do grupo com um pouquinho da experiência do expert é a fórmula perfeita aí para ter bons resultados. Gente, sempre network é algo, assim, fantástico. E, assim, qual network vocês conseguiram depois de tempos em pesquisa? O que vocês estão cada vez mais pensando para o futuro e se conectando com as pessoas? Olha, eu acho que em termos de carreira, o que vai mais te oferecer oportunidade de networking é a pesquisa. E Claro. eu digo isso pela minha experiência desde a faculdade, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em Londres por um ano, num centro de referência em endocrinologia molecular. E quem me indicou esse lugar foi a minha orientadora de iniciação científica. Nossa, Então, fantástico. isso rendeu publicação em uma revista de impacto, o trabalho que eu fiz lá. Lá eu ganhei uma premiação também de Outstanding Academic Nossa. Achievement. Então, assim, já a pesquisa na faculdade já me rendeu alguns frutos nesse sentido. E depois, durante a residência, mais uma vez. Na residência, eu sempre tive interesse. Já no primeiro ano da residência, toquei uns projetos retrospectivos com os dados que a gente tinha lá no ICESP, da USP, que tem bastante dado disponível. E aí, com base nessas pesquisas que eu fiz, eu apliquei para um programa da ASCO, que é o IDEA, né, que é o International Development Education Award, que é uma premiação que eles fazem com oncologistas de todo mundo, de países subdesenvolvidos. E é um programa que você participa de um treinamento de liderança na ASCO, participa da ASCO com tudo pago e depois você tem a oportunidade de fazer Legal. uma visita acadêmica em uma instituição de referência em oncologia aqui. E eu fui selecionado para a IDEA ano passado. E mais uma vez, a minha mentora do IDEA, consegui um bom networking com ela. Até convidei ela para participar do congresso da SBOC, que é o congresso brasileiro. Ela foi, deu uma aula Incrível! lá. Nossa, E a gente já escreveu 2 papers que juntos. legal. Então, tem um paper que já foi até publicado na área de câncer de mama e tem outro para ser publicado. Então, assim, eu digo que muitas oportunidades que surgiram para mim Sim, foram decorrentes do interesse em pesquisa, de ser proativo, de claro. trabalhar, de mostrar resultados. E eu acho que o networking que você consegue na pesquisa vai abrindo portas, assim, de uma forma progressiva, né? O impacto é alto. Com certeza. E agora, e o futuro? Vocês pensam em algo específico? Continuar na parte da academia? Como é que seriam os planos de vocês? Bom, eu, na verdade, não penso em me dedicar exclusivamente para a pesquisa. Eu realmente quero atuar como médica, não sei ainda em qual área, mas eu sei que a pesquisa sempre vai ser muito importante e o conhecimento que eu estou conseguindo agora vai ser muito útil para indicar algum tratamento para o paciente, esse tipo de coisa. E a área que eu quero seguir, como eu falei, eu ainda não decidi, eu tenho algumas dúvidas. Mas, independentemente se eu for para oncologia ou não, estar aqui nesse congresso da ASCO é muito interessante, é um congresso muito grande. Tem muitos oncologistas de hospitais enormes, famosos, então está sendo uma experiência bem legal. Da minha parte, eu comecei recentemente a carreira como oncologista, né? Principalmente trabalhando na assistência direta de pacientes. Eu confesso que isso é o que mais me traz satisfação pessoal, profissional, é cuidar dos pacientes, estar ali perto, no consultório, no hospital. Eu acho que isso que dá mais sentido para o que eu faço, e foi um dos motivos que eu escolhi a oncologia. Mas eu vejo que tá ativo, desenvolvendo projetos de pesquisa é importante, não só para o desenvolvimento pessoal, como para você se manter Sim. atualizado. Então, eu enxergo isso também como uma parte importante da minha vida profissional. Então, para o futuro, eu penso em continuar tocando os projetos como expert no meta-análise, mas eu concomitantemente planejo fazer um projeto de doutorado. Acho que é uma ambição que eu tenho aí, não sei se no curto prazo, mas é algo que eu considero. E dentro dessa perspectiva de experiência internacional, eu cogito também, não é nada concreto no momento, mas na oncologia a gente não tem assim uma subespecialidade da oncologia tão bem definida no Brasil, Sim. né? Mas aqui nos Estados Unidos e em outros países eles têm esse programa de Advanced Fellowship, né? Que é como se fosse uma residência avançada, né? Um fellowship avançado de uma área específica da oncologia. Então tem esses Advanced Fellowships em mama,
assim, gastrointestinal, higiene urinário, enfim. E eu vejo, né, isso como uma oportunidade de aperfeiçoamento e que é algo que eu considero para o futuro, mas que vai ser pesado também levando em conta questões familiares, né, de deslocamento, enfim, mas é algo que está aí que pode ser uma opção também. Uma opção fantástica. E, Gabi, você é estudante de medicina, então, assim, que mensagem você deixa para outros estudantes que querem também estar algum dia num congresso, seja de anestesia, seja de oncologia, mas um congresso, assim, relevante e mundial? Bom, eu acho que eu tive muita dúvida, né, se era hora de começar, se eu deveria esperar mais. E assim, eu digo que não, que você deve começar o quanto antes. Porque você vai aprendendo aos poucos, você vai aprendendo com pessoas que sabem mais do que você, vai ganhando experiência aos poucos. Então, acho que a mensagem que eu deixo é começar o quanto antes. Bom, acho que a mensagem que eu deixo para todo mundo que quer ter esse nível de pesquisa e etc., é começar o quanto antes. Eu tive dúvida se era hora de começar, se eu deveria esperar, mas eu acho que você vai aprendendo aos poucos, você vai ganhando experiência aos poucos. Eu mesmo estando aqui com bons resultados, eu ainda não sou a pessoa que mais entende de meta-análise, eu ainda tenho muito a aprender, mas eu dei o primeiro passo e eu acho que isso é o mais importante. Certeza. E, Matheus, você que já está um pouquinho mais na carreira de pesquisa, não só meta-análise, mas também outro tipo de pesquisa, que conselho você dá para pessoas que querem também se destacar e encontrar cada vez mais posições mais altas na carreira? Eu concordo muito com o que a Gabriela falou de dar o primeiro passo, porque as oportunidades, elas estão disponíveis, né? Por exemplo, esse programa da ASCO aí, tanto o IDEA, que eu Sim. ganhei ano passado, quanto essa premiação da Conquer Cancer. Todo ano eles têm lá o e-mail que eles mandam e que está lá disponível publicamente, os critérios de seleção, para Sim. qualquer pessoa que tiver Exato. interesse em aplicar. Uhum. Então tem muita oportunidade aí, eu não digo só na oncologia, de Sim. outras áreas também. Então, é o que você falou, né? Você precisa dar o primeiro passo para se aperfeiçoar, Claro. procurar ali Exato. conhecimento, tentar se envolver em projetos, porque as oportunidades elas vão estar disponíveis e se você não se dedicar para aplicar ali, vai ter uma pessoa que vai conseguir. Então, a questão é, eu acho que é, ter proatividade de buscar aperfeiçoamento e aproveitar as oportunidades que estão disponíveis, porque uma coisa vai puxando a outra. E uma oportunidade gera um networking que vai aparecer outra Sim. oportunidade e assim por diante. Como você falou, é muito importante mesmo essa questão da gente saber que as oportunidades existem, porque eu mesma não sabia, eu quando vi a minha amiga lá no Congresso Internacional, eu não sabia que isso era possível como estudante de medicina. Então, a gente saber que a oportunidade existe e dar o primeiro passo para chegar ali é muito importante. Eu acho que é isso mesmo. E assim, pelo menos no curso, você está preparado. Você não sabe qual é a oportunidade, mas você está preparado. Elas vão aparecer. E se não der certo, você, como está preparado, você vai tentar a próxima e não vai desistir, até que você esteja, assim, conquistando seus sonhos. Então, eu acho que isso é muito legal, de verdade. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que esse episódio ficou fantástico. A gente teve visões de alguém que está começando a carreira e uma pessoa que também está começando a carreira, mas num contexto totalmente diferente. E cada um está construindo um futuro, assim, brilhante. E nossos espectadores, com certeza, vão querer aprender com vocês e se espelhar em vocês para também conseguir uma carreira melhor, mais brilhante. E fazer pesquisa de qualidade, seja no Brasil, seja em outra região, mas fazer pesquisa. E é isso. Por favor, assistam os episódios anteriores também do MetaCast. Acompanhe a gente nas redes sociais, que vocês vão aprender muita coisa dessa comunidade que é simplesmente fantástica.